Apocalipse no Havaí. Bem, gente, se vocês estão acompanhando os noticiários, devem saber que está acontecendo um grande desastre no Havaí, ou no Hawaii, né, como o resto do mundo entende, e está sendo já chamado de o Apocalipse do Havaí. Mas não só por causa da terrível destruição repentina, principalmente na região de Maui, mas sim por causa de uma profecia tanto bíblica quanto a de uma igreja muito odiada nos Estados Unidos. Fica comigo no vídeo até o fim para saber sobre esta polêmica com uma igreja no Havaí. E também algo muito estranho que os próprios moradores estão relatando por acharem que este incêndio não é um desastre natural, mas sim foi provocado pelo homem. Eu vou deixar na tela algumas imagens da população lá do Havaí no momento do desastre, enquanto eu falo para vocês um resumo das últimas notícias para todo mundo ficar por dentro do assunto. Eu já adianto aqui o meu pedido para vocês: vamos orar pelo Havaí. Eles estão precisando muito. O número de mortos no incêndio florestal que devastou uma cidade no Havaí está chegando a quase ao número de 100 pessoas até o momento desta postagem. E já é o desastre natural mais mortal da história do Havaí desde que se tornou um estado em 1959. Superando o número de mortos em um tsunami em Hilo, em maio de 1960. Ao menos 1.000 pessoas ainda estão desaparecidas e o governador Josh Green disse na sexta-feira passada não saber se estariam vivas. Em entrevista à imprensa local, ele esclareceu que não é possível afirmar que todos os desaparecidos morreram, mas acrescentou que não há energia, internet, telefone ou rádio, o que dificulta muito a comunicação. Os incêndios florestais começaram em Maui, na ilha do Havaí, na terça-feira do dia 8 de agosto, mas foram intensificados por uma combinação de baixa umidade e fortes ventos trazidos pelo furacão Dora. De acordo com a imprensa local, ainda não se sabe o que provocou o início do fogo, mas o agravamento do clima seco nas últimas semanas contribuiu. Gente, eu moro na Ásia e eu posso dizer que o calor aqui é muito intenso. Diferente do Brasil, porque o Brasil é tropical e refresca, né? Mas aqui não. E nós estamos no auge do verão. E também está numa temporada de tufões e furacões. Então, onde não está sofrendo com a chuva, está sofrendo com o ar seco e o calor extremo. E neste momento está passando um tufão aqui na minha cidade, só para vocês terem uma ideia. Todo tipo de desastre natural chama muita atenção, principalmente quando o cenário fica apocalíptico. Eu estava aqui quando aconteceu o tsunami no Japão de 2011 e olha, gente, não foi fácil. Parecia um apocalipse mesmo. Eu até brinco com as pessoas no Brasil, né, que eu vivo o apocalipse aqui faz tempo. E escatologia é um tema que eu gosto muito, então Deus me colocou no lugar certo, né? Mas tem 3 pontos teológicos que eu quero repercutir com vocês. Um é que muitos estão perguntando se isso é um sinal dos tempos previsto na escatologia e também no livro de Apocalipse. E também sobre uma, digamos, profecias ou um desejo imprecatório de uma certa denominação odiada nos Estados Unidos, mas que praticamente profetizou dias antes, foi imprimido e tudo. Um decreto de destruição sobre o Havaí devido à sua promiscuidade e sodomia. Então vamos primeiro responder a pergunta escatológica. Seriam sinais dos fins dos tempos? Em Apocalipse 16, 20 e 21 diz assim: todas as ilhas desapareceram e nenhuma montanha foi encontrada. Chuvas de pedra caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras que pesavam mais ou menos 40 quilos. E as pessoas insultaram a Deus por causa da praga das chuvas de pedra, pois ela era terrível. Então guarde esses 2 versículos porque é muito importante. A gente entende que o mundo passa por dores de parto, então de tempos em tempos há um certo apocalipse ou sinais que vão se cumprindo. Não em proporções mundiais, como vai ser no Apocalipse, mas como uma sombra, um prenúncio do que está por vir. Se você é daqueles irmãos que acreditam que a igreja vai ficar e para se esconder da marca da besta vai ter que morar nas montanhas, então saiba que nem ilhas e nem montanhas existirão em certo momento no mundo. No livro de Apocalipse, que muito romanceio, na verdade nos mostra que haverá uma concentração de população em grandes cidades, pois haverá muitos desastres naturais e esta informação bíblica já está sendo manipulada para fins políticos. Então, pelo desastre, eu sinceramente acho que é um sinal para a humanidade, como eu tive aqui no Japão na época do tsunami, que existe uma força maior
e que ninguém pode impedir, ninguém pode manipular e ninguém pode prever. Está claro no Apocalipse que mesmo em meio a tantos desastres, as pessoas não vão se voltar para Deus. Não existe palavra arrependimento quando os grandes desastres começarem a acontecer. Isso é muito estranho, né? Porque a primeira coisa que o ser humano se lembra, ou passa a acreditar e se apega, é em Deus quando os desastres acontecem. Mas a gente só vê uma atitude de arrependimento entre os judeus quando o anticristo se revelar no templo. Mas o Havaí pertence aos Estados Unidos, que é um primeiro mundo, né? É uma ilha paraíso de férias para os ricos, assim como o Japão também é primeiro mundo. Então logo eles reconstroem rapidamente e ainda mais bonitos, o que faz com que as pessoas se esqueçam rapidamente e o homem se sinta orgulhoso do quanto eles conseguem renascer das cinzas como a fênix. Agora vamos ao segundo ponto, a grande polêmica com uma igreja que previu este desastre dias antes no Havaí. A Igreja Batista de Westboro anunciou no início de agosto o Havaí será destruído. Esta é uma igreja fundamentalista radical, ela defende uma crença fundamentalista cristã extremista e acredita que Deus odeia não apenas o pecado, mas também alguns pecadores e até nações como Israel. Segundo as notícias, eles acham que têm a missão de alertar os pecadores sobre a destruição que está vindo para eles como resultado de seus pecados. Eles dizem que têm defendido que a idolatria, fornicação, adultério, sodomia e orgulho, todo esse tipo de comportamento que Deus chamou de abominável, traz juízo e destruição. E eles fazem por anos vários protestos dentro daquilo que acreditam. Para o Havaí, eles organizaram uma campanha de conscientização e arrependimento por acreditar que a ilha estava mergulhada no pecado e fizeram até panfletos escritos e também palestras em alguns pontos no Havaí, e isso foi feito no dia 4 de agosto. E o incêndio até então as autoridades não sabem a causa, aconteceu no dia 8 de agosto. No panfleto estava um aviso de juízo sobre o Havaí. O Havaí será totalmente destruído. E com alguns versículos como Romanos 13:12, Ezequiel 13:17, onde eles se colocam como vigias de Israel. E Apocalipse 6:14, e o céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo e todos os montes e ilhas foram tiradas dos seus lugares, que foi o que eu li para vocês no início. Apesar do nome Batista, a igreja não é afiliada a nenhuma denominação batista reconhecida e muitos membros da comunidade cristã denunciaram o grupo. A Igreja Batista de Westboro tem sede no Kansas, nos Estados Unidos, e foi fundada pelo pastor Fred Phelps em 1955 e foi chamada de seita por vários grupos de direitos humanos. Então é incrível, né? Eles terem feito uma campanha até com panfleto avisando que o Havaí seria destruído e dias depois isso acontece, destruindo totalmente parte do Havaí. O governo ainda não sabe o que ocasionou o incêndio, além do clima estar totalmente favorável para acontecer um desastre. Mas também existe um outro lado. O Havaí, à semelhança dos Estados Unidos, está tendo focos de avivamento e legítimo. Tanto que há pouco tempo, até o pastor verdadeiro, né, do filme Jesus Revolution, esteve pregando no Havaí e houve até então registros de muitos batismos. Inclusive a igreja dele tem ajudado a população atingida. E o terceiro ponto já faz parte de uma teoria da conspiração que os próprios moradores começaram e depois as redes sociais viralizaram. Que os incêndios começaram através de lasers. Houve até uma comparação entre os incêndios que também assolaram a Califórnia, onde as chamas não queimaram tanto as árvores, mas queimaram bastante edifícios e carros. Uma série de coincidências e uma aparente indiferença do então presidente Biden fez com que as pessoas teorizassem ainda mais, porque muitos recursos têm sido enviados para a Ucrânia, por exemplo, mas para o Havaí está sendo muito lento o socorro. E aqui no Japão também a população reclama de muitos recursos que estão sendo enviados para a Ucrânia, enquanto a gente aqui só trabalha para pagar imposto. Além disso, lá também tem muitas mansões milionárias de atores de Hollywood e pessoas bilionárias americanas, e a maioria das mansões deles não foram atingidas. E aí diz que tem uma pressão para que a população nativa saísse daquela região e vendesse as suas propriedades para os ricos, porque já existiam planos para transformar justo Maui em uma cidade inteligente dependente de energia renovável.
Outros também viram símbolos satanistas nos incêndios, então uma tragédia dessa magnitude vai trazer muita teoria da conspiração mesmo. Mas independente disso, nós devemos ficar atentos aos sinais, solidários a quem podemos ajudar, nem que seja em oração. Não deixe que o amor se esfrie dizendo que essas coisas vão acontecer mesmo, porque ninguém sabe o dia de amanhã. E uma coisa eu aprendi muito rápido: pimenta nos olhos dos outros é refresco, mas a Bíblia ela não nos ensina assim. Então é hora de pregar o Evangelho, gente. Então também não se esqueça de se inscrever com o sino ativado e curta esse vídeo para me ajudar aqui na plataforma do YouTube. Me despeço aqui esperando já para ver vocês no próximo vídeo e finalizo esse vídeo com o desenho que sempre está em todas as teorias da conspiração. First off, I'd like to thank the good people at We will rebuild. We will rebuild.